Uningá, que o futuro é aqui. Olá, meu caro aluno, estamos de volta e agora para começar a falar realmente dos conceitos que permeiam a comunicação empresarial e a sua importância no mundo estratégico, né? Nesse mundo em que vivemos. Bem, gente, nós sabemos que o grande foco nosso é atender nossos clientes da melhor maneira para que consigamos vender nossos produtos e serviços de forma eficiente. É isso que todas as empresas e organizações buscam, mesmo as que não são privadas, as públicas e as sem fins lucrativos, precisam agradar ou fazer-se claras para o seu público-alvo. Isso é fundamental. E aí nós começamos então a entender alguns aspectos e precisamos compreender alguns aspectos falando da comunicação empresarial, ou seja, para as organizações. De que forma eu devo trabalhar a comunicação para que eu obtenha o melhor resultado? Pois bem, meus queridos, e aí começamos a falar dos conceitos de comunicação empresarial. É importante ressaltar a relação entre comunicação e evolução tecnológica. Com a invenção da escrita, há aproximadamente 5.000 anos, a relação que as pessoas tinham com o tempo e com o espaço foi totalmente alterada. Pimenta ele já fala que utilizando a escrita, as informações puderam ser registradas e assim transportadas de um local para outro. O registro também tornou viável a manutenção de várias informações sobre culturas e povos com o passar do tempo. Então nós pegamos aqui como a escrita, vamos falar disso mais à frente também, mas a escrita ela revolucionou a forma de nos comunicarmos. Até porque, gente, se pensarmos no início, os primórdios, que era só oral a forma de comunicação, ela se perdia com o tempo. Inclusive até hoje se perde, né? Quem já brincou de telefone sem fio sabe do que eu estou dizendo, né? Você começa a falar ali Chico Buarque de Holanda e termina com Chicão do Bar de Loanda. Né? A pessoa já confunde, mistura-se tudo no meio do processo. Tem frases, exemplo muito claro, que você deve ter ouvido isso, nossa, fulano é igualzinho, é cuspido e escarrado. Gente, que nojento. Primeiro que não é isso. A frase correta é, ele ficou igual, ele é idêntico, ficou esculpido em Carrara. Olha a diferença da frase. Por que esculpido em Carrara? Aqueles bustos, os rostos que eram feitos dos reis, dos líderes, dos soberanos, eram feitos numa pedra chamada Carrara, que era ali esculpida e faziam-se aqueles bustos. Então, quando ficava parecido, nossa, ficou igual, ficou realmente esculpido em Carrara. E aí pegou a expressão, mas com o tempo ela foi se perdendo e virou cuspido escarrado, que é medonho, que é horrível. Percebam que a comunicação, então, a escrita fez com que a comunicação se perpetuasse, coisa que até então não existia. E isso mudou totalmente a forma de relacionamento entre as pessoas, né? Então podemos entender que a comunicação empresarial é a comunicação existente entre a organização e seus públicos de interesse, também chamados aqui, gente, de stakeholders, tá? Os stakeholders é todos os envolvidos ou interessados na empresa. Então eu falo de fornecedor, de cliente, de funcionário, de sócio, da sociedade como um todo. Então eu preciso me comunicar de forma clara com todos esses envolvidos com a organização. Então, gente, aí nós conseguimos falar de comunicação interna, comunicação institucional, comunicação de marketing, que são alguns tipos de comunicação que nós vamos encontrar dentro das organizações. Bom, a comunicação interna, né, que nós sabemos que é apenas para dentro da organização, a comunicação institucional, que ela passa a imagem da empresa para os diversos públicos, a missão, a visão, os valores da empresa, sua postura ética, né? E a comunicação de marketing ou mercadológica, gente, que é aquela comunicação que você usa para vender o seu peixe, tá? É aquela que você vai falar com o seu consumidor, com o seu cliente. Olha, eu tenho um produto que é ótimo, que ele é o melhor que existe, né? Então, claro, sempre sendo ético e sincero com o cliente, porque se você prometer algo que você não consegue cumprir, você vai prometer uma vez só, esse cliente não compra mais com você e pior, ele vai colocar nas redes sociais que a sua empresa não presta, que você não cumpre com o que promete, e aí, meu querido, a comunicação e toda a sua estratégia de marketing e de comunicação de marketing morreu na praia, né? Cuidado com isso. Tavares, ele fala que a comunicação empresarial é vista, então, a comunicação existente entre a organização, empresas privadas, públicas ou instituições, e seus públicos de interesse, cliente interno, funcionário da organização, fornecedores, distribuidores, clientes, prospects, mídia e sociedade em geral. Então a comunicação empresarial é todo esse tipo de comunicação, tanto para o público externo quanto para o público interno. Então, gente,
A melhor, né, tal definição, analisando então a definição, podemos subentender que a comunicação ela é compreendida na forma oral, escrita, simbólica, gestual e eletrônica. Nós temos agora mais esse plus, né? Ou como disse um aluno uma vez também, isso é um plus a mais. Se é plus, já é a mais, não precisa colocar o a mais, né, gente? Olha a comunicação. Aliás, nós erramos muito nesses termos, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, né? Hemorragia de sangue, eu nunca vi de outro tipo de hemorragia, né? Aqui na igreja já passou uma multidão de pessoas, ainda bem, porque não tem multidão de vaca, né? Então é umas coisas assim que a gente tem que mudar na hora de se expressar e acontece na comunicação e a gente nem percebe, né? Fleury ele fala que a comunicação, então, constitui um dos elementos essenciais no processo de criação, transmissão, cristalização do universo simbólico de uma organização. Então, gente, a comunicação, ela cria símbolos, ela cria processos, ela cria simbologias, ela gera relacionamentos e isso traz resultados, gente. Então, veja que quando falamos em organização, nos referimos a qualquer tipo de empresa, pois a comunicação pode ser considerada a base da existência de todas as organizações. Sem comunicação, como nós dissemos na aula anterior, não existe sociedade, não existe relacionamento. Precisamos da comunicação em todos os aspectos e todos os ambientes que formos nos envolver. Pra vocês terem uma ideia, gente, que é bacana, só para curiosidade aqui, em 67 foi fundada em São Paulo a Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais de Empresas, chamada ABERJ, né? Que posteriormente se transformou em Associação de Comunicação Empresarial, por conta de um grupo de profissionais muito interessados em profissionalizar a atividade do jornalismo empresarial. Assim, com a fundação da ABERJ, a comunicação teve o seu marco de importância iniciado. Estou falando de Brasil, né, gente? Aqui no Brasil nós tivemos então, a primeira organização e foi em 67 que conseguiu, então, começar a criar o valor necessário para a comunicação, né, tanto dentro dos diversos segmentos, né? Pensando aqui então agora, gente, na importância da comunicação. Será que ela é importante? Estou falando que ela é importante desde o começo para vocês, né? Mas só para deixar claro isso para vocês, pensando em um mundo globalizado de negócios, não basta que as empresas ofereçam bons produtos ou serviços com preços convidativos, isso não basta mais, não serve mais. Não basta que as empresas possuam estruturas lindas, atrativas, maravilhosas. O que precisa? É preciso informar, mostrar, tornar público, ser conhecido. E aí, então, que Pérez fala para nós que é necessário cada vez mais comunicar-se não só com clientes, mas também com os prospects, ou seja, eu estou falando com aqueles possíveis clientes, ou quem pode ser cliente, potencial cliente, tá? Um cliente potencial, que definindo, né, fornecedores, colaboradores, entidades de classe, investidores e com todo o público. Eu preciso estar sendo claro. Gente, eu existo, gente, eu ofereço esse serviço com tal qualidade, me procurem, eu tenho promoção, venham aqui, façam um orçamento sem compromisso. Se você não consegue se colocar, se posicionar no mercado, ninguém vai conhecer você. Gente, tem uma historinha que fala o seguinte, por que nós comemos ovos de galinha e não de pata? Ou comemos menos de pata do que de galinha? Porque a galinha ela faz propaganda quando bota ovo. Ela faz aquela barulheira, todo mundo sabe que ela botou ovo. A pata bota ovo quietinha. Às vezes ninguém nem sabe onde ela botou ovo. Ou seja, quando você comunica, você se torna conhecido. Sem a comunicação, não há como as pessoas saberem que você existe, né? Não é porque você fez um site na internet que as pessoas vão te visitar. Esse site tem que ser bem divulgado, tem que ser colocado, tem que ser impulsionado, colocado nas redes sociais, as pessoas têm que acessar. Senão esse site vai existir lá, mas ninguém sabe nem que ele existe. Ok? Então, gente, a comunicação empresarial, ela deve ser vista como estratégica e deve ser utilizada como diferencial para atrair os consumidores e interagir melhor com os colaboradores. Eu acho lindo isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso, né? Chega a arrepia. O cabelo do braço, como eu disse, não da cabeça. Da cabeça não tem mais. Mas olha só, gente. Se ela é estratégica, ela tem que ser diferencial para quê? Para atrair consumidor. Ótimo. Vou falar com o consumidor, vou mostrar que o meu produto é bom, vou mostrar que eu tenho qualidade, que eu tenho diferencial competitivo. Lindo. Maravilhoso. Mas eu preciso falar com uma peça fundamental nos resultados da minha empresa, que é o meu funcionário, que é o meu colaborador. Por quê? Ele é o meu primeiro cliente. E nós esquecemos de tratar ele desse jeito. Eu já vi funcionários falarem que não compram naquela empresa porque não gostam da empresa.
Perceberam o problema? Primeira coisa que temos que ter então, a empresa tem que vender o seu peixe para os seus funcionários. A comunicação clara, um clima organizacional adequado. É claro que nós não estamos aqui para falar de clima organizacional, para falar de motivação, mas a boa comunicação também tem que passar pelo outro lado, eu tenho que saber ouvir as pessoas. Eu tenho que ouvir os anseios e desejos desse meu funcionário, desse meu colaborador. E aí eu posso entregar para ele algo que ele precise e ele fique feliz, motivado. E aí eu vou ter melhores resultados na hora de atingir o meu consumidor. Por quê? Quem atende o consumidor? É o seu funcionário. E se é o seu funcionário que atende esse consumidor, você precisa fazer isso com extrema qualidade, da melhor maneira possível. Isso é fundamental, então. Percebam, então, meus queridos, que quando nós estamos aqui falando de comunicação empresarial, dos aspectos que permeiam esse assunto, a gente começa a entender que a comunicação empresarial, então, ela deve ser estratégica, voltada a ser claro com o meu consumidor, mas também sendo clara com o meu cliente interno, com o meu funcionário e com o meu colaborador, que é quem vai atender esse consumidor, que é quem vai estar no mercado falando bem ou mal da minha empresa. Então eu preciso primeiro estar com minha casa toda arrumada, ok? Muito bem, começamos então a falar disso. Logo mais, continuaremos falando a respeito da comunicação e os aspectos que permeiam ainda as questões estratégicas e como isso impacta as nossas vidas. Um abraço e até logo mais.